O céu de Goiânia amanhecia cinzento quando os portais de notícias foram inundados com uma manchete que poucos imaginavam ser real: Zé Felipe pede bloqueio de bens e investigação dos investimentos de Virgínia Fonseca em meio ao divórcio. Era como jogar gasolina em uma fogueira que já ardia discretamente nos bastidores. O clima já não era dos melhores desde o anúncio da separação. A decisão do cantor, tomada de maneira silenciosa e amparada por uma equipe de advogados de São Paulo, caiu como uma bomba na imprensa, na internet e até entre amigos próximos do casal. Segundo fontes próximas, Zé Felipe teria se sentido traído após descobrir movimentações financeiras que desconhecia completamente, investimentos em nomes de terceiros, empresas abertas em paraísos fiscais e contratos assinados sem o seu conhecimento, mesmo quando ainda estavam casados legalmente. Do lado de Virgínia, o choque também foi grande. Ela, acostumada a lidar com rumores e boatos, agora precisava enfrentar uma acusação formal. Não eram apenas palavras. O pedido de bloqueio de bens havia sido protocolado em um tribunal de Goiânia, com pedido de sigilo. Mas o sigilo não durou. O escritório de advocacia que representava Zé Felipe agiu rápido. Em menos de 48 horas, os advogados enviaram ofícios para bancos, plataformas de investimento digital, empresas imobiliárias e até corretoras de criptomoedas. O objetivo era simples: impedir qualquer movimentação suspeita antes que a divisão dos bens fosse oficialmente acordada. "O senhor deseja ir até as últimas consequências?", perguntou o advogado, em tom neutro, ao cantor durante uma reunião fechada. Zé Felipe hesitou. Levou a mão ao queixo, pensativo, como quem lutava entre o coração e a razão. "Quero a verdade. E justiça. Só isso." Ele não parecia movido por raiva, mas por uma mistura amarga de mágoa e decepção. Durante anos, confiou cegamente na mulher com quem dividiu projetos, palcos e segredos. Agora, sentia que algo estava fora do lugar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Virgínia se reunia com seu time de contadores e consultores. Ela estava decidida a esclarecer tudo, mas se sentia profundamente atingida pela atitude de Zé. "Ele sabe do meu trabalho. Sempre soube. Sempre compartilhei tudo", disse ela. O público se dividiu. Uns defenderam Zé, alegando que ele tinha todo o direito de proteger seu patrimônio. Outros se revoltaram, acusando de querer manchar a imagem de uma mulher que cresceu trabalhando duro, criando um império de beleza, moda e publicidade digital. Em programas de TV, colunistas discutiam os detalhes do caso como se estivessem diante de uma novela. Teorias pipocavam a cada minuto nas redes sociais. Alguns afirmavam que Zé havia descoberto movimentações suspeitas através de um antigo funcionário do casal. Outros diziam que ele estava sendo manipulado por terceiros, interessado em desestabilizar a ex-companheira. Mas o ponto de virada veio quando um documento, vazado por uma fonte anônima, revelou que uma das empresas em nome de Virgínia havia transferido mais de R$ 2 milhões para uma conta no exterior, semanas antes do pedido de divórcio. "Pode ser normal. Pode não ser. Mas agora teremos que investigar", declarou o juiz do caso, ao acatar o pedido inicial de bloqueio. Apesar do furacão que se formava, os dois seguiram evitando contato direto. Os advogados falavam por eles. Contudo, o destino parecia gostar de ironias. Em um evento beneficente promovido por uma marca que ambos patrocinavam, os dois foram convidados, e não conseguiram escapar. Zé chegou primeiro. De terno escuro e semblante sério, cumprimentou brevemente os organizadores. Virgínia chegou minutos depois, com um vestido elegante e olhar firme. Quando os dois se encontraram no salão, o silêncio gritou mais alto que qualquer briga. Não houve troca de palavras, mas houve troca de olhares. E aquilo foi suficiente para os fotógrafos capturarem o momento. Poucos notaram, mas asseguravam um envelope em mãos. Depois, a imprensa descobriria que ali dentro estava uma carta escrita à mão, que ele havia entregado discretamente a ela naquela noite. O processo continua, agora com nova frente. Além da análise das contas e empresas, peritos foram contratados para estudar os contratos publicitários de ambas as partes. A justiça ainda não decidiu se os bens serão realmente bloqueados em sua totalidade. Mas os dois lados já começam a entender que, mais do que dinheiro, o que está em jogo é reputação, dignidade, e, no fundo, o fim de uma história que, para muitos, parecia perfeita demais para durar. Enquanto isso, Zé Felipe voltou aos estúdios para gravar uma nova música. O nome da canção? Nada foi em vão. E nas entrelinhas, o público segue tentando entender: a música é para ela, ou para si mesmo? Virgínia demorou 2 dias para abrir o envelope que recebeu de Zé no evento beneficente.
Ela o deixou sobre a mesa de seu escritório, leu e releu apenas o nome escrito à mão, para você, com verdade. Algo no traço de Zé a tocava de maneira estranha. Era a mesma caligrafia dos bilhetes que ele deixava nos primeiros anos do relacionamento. Na madrugada da terceira noite, sozinha em seu apartamento, ela finalmente quebrou o lacre. Virgínia. Sei que essa não é a forma ideal de falar tudo que carrego. Mas achei que, no silêncio do papel, você escutaria com mais clareza do que nas vozes dos advogados. Eu não estou te acusando por raiva, nem querendo te destruir. Só não reconheço mais o que virou nosso círculo. Eu confiei. E agora tudo parece ter sido uma ilusão, ou parte de um jogo que não entendi. Se você não tem o que esconder, então nada será tirado de você. Mas eu preciso da verdade. Não como ex-marido, mas como alguém que dividiu sonhos com você. Zé. Virgínia ficou parada por minutos. Sentiu raiva, tristeza, mas também um toque de empatia. Sabia que Zé não era frio, e aquilo provava. Mesmo assim, a ferida estava aberta demais para um diálogo. Enquanto a carta ainda ecoava na mente dela, os peritos contratados pelo tribunal encontraram algo que revirou mais ainda o processo. Uma empresa registrada no nome de uma funcionária de confiança de Virgínia havia feito transações milionárias nos últimos 7 meses. Os pagamentos coincidiam com campanhas em que, tecnicamente, Zé também deveria ter participação, por conta de acordos anteriores. A defesa de Zé Felipe anexou imediatamente os documentos, alegando que parte da fortuna que deveria entrar como patrimônio do casal estava sendo ocultada por meio de terceiros. A equipe jurídica de Virgínia se apressou em responder. Chamaram a descoberta de manobra interpretativa sem provas de má-fé. Disseram que a funcionária apenas representava a influenciadora em contratos comerciais, algo comum no mercado publicitário. Mesmo assim, o juiz autorizou a convocação dessa funcionária para prestar depoimento presencial, algo raro em processos civis. Virgínia sentiu o peso da desconfiança. Pela primeira vez, teve dúvida sobre o que seus próprios aliados faziam nos bastidores. Dias depois, Virgínia procurou Zé através de um intermediário. Não queria um confronto judicial eterno, nem permitir que tudo que viveram fosse reduzido a números e acusações. Pediu para que se encontrassem pessoalmente, sem imprensa, sem advogados, sem celular. Zé respondeu que toparia, mas no dia e hora marcada, não apareceu. O intermediário dele entregou um áudio curto. Desculpa. Ainda não consigo. Não depois de tudo que vi. Virgínia engoliu a dor como pôde. Talvez ele estivesse magoado demais. Talvez houvesse conselhos ao redor dele impedindo essa reaproximação. Mas o tempo estava passando, e as decisões da justiça se aproximavam. Para surpresa de muitos, Zé Felipe decidiu retirar parte do pedido de bloqueio de bens. A atitude veio após uma reunião reservada entre ele e seu pai, Leonardo, que não vinha se pronunciando publicamente. Você vai seguir com isso até onde? Perguntou Leonardo, com tom calmo, mas firme. Até onde for preciso para me proteger, pai. Mas e quando for você contra sua própria consciência? Vai conseguir dormir? As palavras bateram fundo. Zé sabia que, embora magoado, havia exagerado ao generalizar todas as atitudes de Virgínia como suspeitas. Ela podia ter falhado em algumas escolhas, mas ele também. Na manhã seguinte, seus advogados retiraram o pedido de bloqueio de 2 dos 5 empreendimentos dela. Mas a investigação ainda seguia. E o tribunal já havia marcado a primeira audiência de conciliação. Frente a frente. Zé e Virgínia. Após semanas de tensão. A sala do tribunal não tinha o glamour dos palcos que ambos estavam acostumados. Era fria, formal e silenciosa. Zé entrou acompanhado de seu advogado. Cumprimentou brevemente o juiz, mas evitou olhar para a cadeira ao lado. Quando Virgínia entrou, o ambiente pareceu encolher. Ela vestia algo simples, sem maquiagem pesada, e com expressão cansada. Ao vê-lo, desviou o olhar, mas seus olhos estavam marejados. O juiz começou com um lembrete. Não estamos aqui para alimentar vinganças. Estamos aqui para buscar equilíbrio. E se houver diálogo, talvez nem precisemos decidir por vocês. Virgínia foi a primeira a falar. Eu nunca escondi nada. E se alguém usou meu nome ou minha confiança para isso, quero descobrir também. Zé a observava. Pela primeira vez, sem armaduras. Ele respondeu com sinceridade. Eu só queria saber o que era real, o que a gente viveu, e o que me foi escondido. Ambos baixaram os olhos. Por um instante, não eram mais celebridades. Eram 2 corações em luto.
O juiz suspendeu a audiência, sugerindo uma nova rodada de negociações antes de qualquer sentença. Saíram em silêncio, e naquele silêncio havia mais dor do que qualquer escândalo.